Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo sobre lógica para programação com Java. Neste vídeo vamos trabalhar a estrutura de repetição do while. Se você ainda não conhece essa estrutura, te convido a ficar comigo até o final desse vídeo e você vai ver que é super fácil a sua utilização. Já estamos aqui com a ideia Eclipse aberta, onde eu criei o pacote aula 10 e aqui dentro temos 5 classes, onde vamos ver 5 exemplos sobre essa estrutura. Vamos começar vendo como é a estrutura em si. Ela é da seguinte forma: a palavra reservada do, abre e fecha chaves. Aqui dentro nós vamos colocar o que a gente quer que o nosso programa faça, então nossos comandos. E saindo dessa estrutura do, vamos até descer um pouquinho mais para ficar mais visível, saindo da estrutura nós colocamos o comando while, onde ele vai verificar então uma condição. Então, se essa condição for verdadeira, ele volta e continua executando esses comandos. Quando que eu uso, então, este do while? Ele é utilizado quando eu preciso que, pelo menos uma vez, aconteça determinadas linhas de comandos e depois ele faça uma verificação para ver se ele continua ou não. Vamos ver isso no exemplo que vai ficar mais fácil para você entender. Vamos apagar aqui. E vamos trabalhar aqui, então, o nosso exemplo. Neste exemplo aqui, nós queremos que o usuário digite uma senha e que esse programa só dê a sequência, só dê a continuidade se o nosso usuário acertar a senha. Como podemos fazer isso, então? Vamos colocar aqui, utilizar a classe Scanner para ter a interação com o nosso teclado. Vamos declarar aqui uma variável do tipo string para receber essa senha. E agora eu vou criar, então, o bloco do while, porque eu quero que pelo menos uma vez o programa solicite ao usuário uma senha e depois ele vai verificar se essa senha está correta ou não. Se não estiver correta, a ideia é que ele fique solicitando várias vezes a senha. Então, chamamos a nossa estrutura do. Aqui dentro, eu vou pedir para que o nosso usuário digite a senha. Nesse caso, a gente está esperando que ele digite uma senha correta. Na variável senha, eu vou receber o que ele digitar do teclado. Então, senha igual ao scan, que é a nossa variável aqui da classe scanner.next, que é o que vai receber, então, uma variável do tipo string. E ele vai ficar repetindo este bloco de comandos, né? No caso, essa linha aqui de comando, ele vai ficar solicitando a senha e guardando a senha, enquanto o quê? Enquanto esta senha aqui, ela vai ter que ser diferente de uma senha pré-definida. Então, senha.equals, por que .equals? Que é a forma que nós temos de verificar se uma string é igual a outra. E por que não equals ignore case? Nós vamos utilizar o equals porque eu quero que a senha seja exatamente igual ao que eu vou deixar pré-definida aqui. A senha aqui, nesse caso, vai ser Java 123. Se eu deixar dessa forma, eu estou dizendo para o meu programa o seguinte: enquanto esta senha for igual a Java 123, ele vai ficar pedindo a senha. Não é bem isso que nós queremos que enquanto a senha for diferente, então o ponto de exclamação para dizer enquanto essa senha for diferente de Java 123, o nosso programa vai ficar solicitando a senha e guardando a senha, fazendo a verificação. Se ele conseguir acertar a senha, nós colocamos aqui, acertou a senha. Vamos ver aqui se está funcionando o nosso programa. Salvamos e executamos. Só vamos abrir aqui um pouquinho para poder ver o nosso console melhor. Então, ele está pedindo ali para digitar uma senha. Coloquei Java. Pediu novamente porque Java não corresponde a esse Java 123. Coloquei da seguinte forma: Java 123 com J maiúsculo. Não está correto também. Ele só vai funcionar se eu colocar exatamente igual como declarado ali. Então, acertou a senha. Se você não quiser colocar aqui, passar aqui, né, a string própria para a verificação, eu poderia ter aqui uma outra variável string, chamado de senha correta, e aqui eu poderia passar qual a senha que eu quero. E aqui dentro, então, na hora de fazer a verificação, eu verifico aqui com a nossa variável senha correta. Então, esse senha correta equivale a Java 123,
não mudou nada aqui do nosso programa, apenas declaramos, né, a variável, o valor fora da nossa verificação, fora do bloco while. Então, se eu colocar aqui novamente Java, não vai dar certo. Java 1, 2, 3, acertou a senha. Então, o bloco do while, ele faz o quê? Pelo menos uma vez ele vai pedir para a gente digitar a senha. Se eu já acertar de primeira, até vamos fazer o teste aqui, ó. Já acertei de primeira a minha senha, Java 1, 2, 3, já terminou aqui o nosso programa. Então, o do ele está dizendo, faça este bloco de código enquanto a minha senha for diferente da senha correta. Viu como é super fácil? Vamos para um próximo exemplo. Nesse segundo exemplo, vamos trabalhar com a criação de um menu. Fizemos algo semelhante no vídeo anterior com a estrutura while, mas você vai ver que quando queremos utilizar um menu e nesse menu existe a opção do sair, faz mais sentido criar essa estrutura dentro do while. Vamos ver o porquê. Colocamos aqui então o nosso scanner para poder fazer a entrada de dados pelo teclado, a hora que o nosso usuário vai digitar a opção. Essa opção, como eu vou, aqui já está dizendo que eu vou precisar do 0 para finalizar ou sair do programa, eu já sei que a minha opção ela vai ser do tipo int. Então, temos aqui o nosso int opção. O que eu vou fazer agora aqui? Vou criar a estrutura do e aqui dentro eu vou começar a criar, então, o meu menu. Vamos colocar aqui menu, só para deixar bonitinho aqui. E eu vou colocar, só para deixar de uma forma mais visual, mais agradável, eu vou colocar um System Out Print LN para cada linha do menu. Então, aqui eu vou ter ali menu, vamos botar assim, menu de opções. Nesse menu de opções, nós vamos ter aqui, então, a opção 1 vai ser editar perfil, que temos ali em cima, né? Já está aqui em cima, estava dizendo quais são os itens de menu que vamos utilizar. Um outro system aqui, onde eu vou ter minha opção 2, que vai ser exibir perfil. E vamos ter aqui a nossa opção 0, que vai ser o sair ou finalizar o programa. Com isso, eu já tenho aqui quem será o meu menu, o que eu quero que apareça na hora que meu programa executar. Então, pelo menos uma vez ele vai mostrar isso aqui para gente. Coloquei o meu menu, o que eu espero agora é que o meu usuário digite alguma coisa e eu vou guardar isso aqui dentro da minha variável opção. Então, opção vai pegar aqui o meu scan.nextInt, porque estamos trabalhando agora com um inteiro. A hora que ele pegar essa opção, eu quero que ele faça alguma coisa. Na atividade do vídeo anterior, que trabalhamos somente com while, eu coloquei aqui a utilização da estrutura do if para ele fazer a verificação se eu digitei a opção 1, a opção 2 ou a opção 0. Então, foi feito o tratamento através do if. Vamos fazer diferente agora, vamos trabalhar aqui com a estrutura do switch case para trabalhar, né, para relembrar um pouquinho como funciona essa estrutura. E se você não conhece como funciona o switch case, revisite aí a nossa playlist que temos um vídeo que fala somente disso. Então, aqui na nossa chave, vamos utilizar a nossa opção e se a opção for 1, se ele digitou 1 aqui, eu quero fazer a edição do meu perfil. Então, aqui, só para a gente ter certeza que ele entrou aqui dentro, eu só vou colocar uma mensagem assim, ó, editando perfil. E ele sai da opção 1. Se não for a minha opção 1, né, se não for o case 1, vamos ver o que ele vai fazer se for o case 2. Caso ele digitou 2 lá na opção, eu quero exibir perfil. Então, aqui vamos ter um System Out Print LN, onde eu vou colocar aqui exibindo perfil. Ok. Já temos aqui, caso a pessoa digite a opção 1, se a pessoa digitar a opção 2, vamos colocar aqui mais um case se a pessoa digitar a opção 0. Se ela digitar a opção 0, o que a gente vai fazer? Vamos mandar uma mensagem aqui dizendo que estamos saindo do sistema. Saindo do sistema, encerrando, algo assim. Opera pontinhos e não ponto e vírgula. E aqui podemos utilizar aqui no default, né? Se não for nenhum desses casos, se não for 1, se não for 2, se não for 0, se for qualquer outra coisa que a pessoa digitar, nós podemos colocar aqui uma mensagem de opção inválida.
agora, como é que eu vou fazer o controle para ver o quanto que ele vai ficar aqui dentro deste bloco do? Vamos só abrir um pouquinho aqui para você ter uma visão melhor do sistema. Então, aqui ele vai fazer pelo menos uma vez, ele vai mostrar para nós o nosso menu, ele vai verificar aqui qual a opção digitada e vai entrar em uma dessas opções, porém, ele vai ficar editando o perfil ou exibindo o perfil até que a pessoa digite 0 para finalizar o programa. Então, isso eu posso trabalhar aqui no meu bloco while, que é o bloco que faz o controle, porém não é aqui. Como que eu sei que não é aqui? Vamos lá onde é que está o nosso bloco do, né? Coloco aqui o cursor próximo à abertura da chave do bloco do. O bloco do está fechando aqui embaixo, então o meu while é aqui fora. Então, até quando eu vou ficar repetindo isso? Eu vou ficar repetindo enquanto a minha opção for diferente de 0. Porque se for 0, eu quero que ele saia do programa e deu. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer se executarmos o programa. Antes de executar, só vou puxar aqui para a gente poder ver a execução. Então, temos ali o nosso menu de opções. Se eu digitar a opção 1, ele deu ali editando o perfil. Se digitar a opção 2, olha o que apareceu ali. Propositalmente, eu deixei um erro aqui para vocês verem o que acontece dentro dessa estrutura do switch case. Veja que eu digitei 2, ele mostrou aqui, ó, exibindo o perfil e deu aqui, saindo do sistema, porém continuou. Vamos ver aqui o que aconteceu no nosso código. Toda vez que eu tenho um case dentro do switch e eu quero que ele execute o que está dentro desse case e pare a execução, eu tenho que obrigatoriamente ter um break ao final. Vejam que aqui, ó, eu coloquei o case 2, ele está fazendo alguma atividade, eu não coloquei o break, ele veio para o case 0 e mostrou aqui que estava saindo do sistema. Então, boa prática aqui para não ter problema, ao final de cada bloco, né, de cada case, colocar ali um break para garantir que, após ele executar este case, ele pare a execução do programa. Vamos agora testar novamente. Vamos começar daí direto com a opção 2. Salvando aqui, executando. Então, opção 2, exibindo o perfil. Opção 1, editando o perfil. Opção 0, saindo do sistema e acabou a execução. Então, percebam que aqui já até conseguimos já ver uma problemática que é muito comum quando os alunos trabalham com switch case, que acabam esquecendo de colocar essa instrução do break para ele parar a execução após ele executar um caso. Então, já vimos essa problemática e vimos também que a opção aqui de quando criamos um menu é interessante trabalhar com o do while, porque sempre ele vai mostrar pelo menos uma vez o nosso menu e depois ele vai fazer verificação se ele continua ou não. Vamos fazer um teste aqui também. Antes disso, só deixa eu fazer uma alteração aqui. Ó. Vamos colocar mais um sysout aqui vazio, só para que ele deixe uma linha em branco a cada execução. Eu quero fazer aqui um teste que não fizemos, que foi de digitar um outro número qualquer para ver o que vai acontecer. Então, aqui, o 2, exibindo o perfil, vamos colocar aqui, por exemplo, 5. Opção inválida, e ele mostrou de novo ali o nosso menu. Opção 0, saiu do sistema. Então, agora sim, verificamos, fizemos todas as verificações possíveis e vimos aqui que a utilização do do while para casos onde vamos utilizar o menu e esse menu tem uma opção de dizer a hora que ele quer sair do sistema, é a forma mais válida, mais correta, vamos dizer assim, a estrutura que vai melhor se adequar para você para trabalhar dentro desse contexto de utilização de menu. Vamos para o próximo exemplo? Vamos ver agora o exemplo 3. Ele pede para solicitar que o usuário digite um número e o sistema vai ficar somando esses valores informados pelo usuário até que o usuário digite 0. Quando ele digitar 0, ele vai sair do programa e vai mostrar o total da soma. Como vamos fazer isso? Iniciamos aqui declarando a nossa classe scanner. Vamos declarar uma variável inteira chamada número para receber o número que o nosso usuário vai digitar. E vamos criar também uma variável chamada soma, que ela vai fazer, então, o acúmulo desses valores. Seria como um acumulador. Cada vez que a pessoa digitar um número, ele vai somando dentro desta variável soma. Vamos inicializar esta variável aqui com 0, porque
porque inicialmente nós queremos que soma esteja valendo 0, para que, se eu tenho 0 e vou somar com alguma coisa, ele vai simplesmente substituir o valor. Criamos então aqui a nossa estrutura do, porque queremos que pelo menos uma vez ele solicite esse número. Vamos chamar aqui o nosso system out aqui para pedir para o nosso usuário informe um número. Vamos até colocar assim, ou 0 para sair. É legal quando a gente deixa as informações bem claras para o nosso usuário, para que ele entenda o que a gente quer. Então, ele vai digitar um número, a hora que ele digitar 0, o programa vai encerrar. Se eu digitei um número, eu preciso guardar esse número em algum lugar. Então, número vai receber o scan.nextInt, porque se trata de um número inteiro. Recebeu esse número, eu vou guardar dentro da variável soma. Então, soma vai receber soma mais o meu número. Isso aqui equivale a fazer desta forma aqui, ó. Soma mais igual número. Toda vez que você tiver, colocando uma variável para receber ela mesma mais alguma coisa, vezes alguma coisa, seja lá qual for a operação, você pode omitir a escrita novamente desta variável e somente colocar o sinal da operação que você quer igual ao, no caso, ao outro valor que você quer que ele efetue esse cálculo. Então, eu posso escrever soma igual soma mais número ou soma mais igual número. As duas formas estão corretas. Eu só vou deixar aqui comentado, nós vamos estar utilizando essa primeira forma aqui, porém, a forma de baixo também funciona. Então, ou uma ou outra você pode estar utilizando nesse caso. Então, aqui eu consegui fazer o acúmulo no caso aqui do valor, aqui que ele vai somando, e feito isso, eu quero que ele faça, então, a verificação se, enquanto o número digitado for diferente de 0, ele vai ficar solicitando um número. E feito isso, eu posso pedir para que ele mostre ali a soma. A soma dos valores e peço para ele receber, então, mostrar essa soma. Vamos aqui salvar e executar para ver como que ele se comporta. Vamos abrir aqui um pouco o nosso console. Então, ele pede ele para informar um número. Se eu colocar diretamente o 0, ele já disse que a soma é 0, saiu do programa. Vamos executar de novo. Coloquei aqui o valor 2, coloquei o valor 3, vamos chamar o 0, a soma é 5. Então, veja que, para esse caso aqui, a ideia é que o nosso usuário não estamos fazendo nenhum tratamento de erros para caso a pessoa digite uma letra, que daí vai dar errado. Não estamos cuidando disso nesse momento. Aqui estamos assumindo que a pessoa sempre vai digitar um número, então, com isso, ela vai receber esse número e vai acumular aqui. A hora que digitou o 0, então, se o meu número for diferente de 0, ele fica pedindo para digitar um novo número. Se não, ele sai fora e mostra a soma dos valores. Facinho, né? Vamos analisar o exemplo 4. Ele pede aqui que vamos solicitar para o nosso usuário uma nota entre 0 e 10 e ele vai fazer uma verificação se o número está dentro de entre 0 ou 10, que é o que se espera da nota. Qualquer valor fora deste limite, ele vai ficar repetindo o loop. Vamos ver como é que fica isso utilizando o do while. Primeiramente, utilizando ali a nossa classe scanner para poder fazer a entrada de dados pelo teclado. Vamos declarar uma variável double para que ela guarde a nota. E agora sim, vamos usar a estrutura do while. Dentro da estrutura do, eu vou pedir para ele digitar uma nota. Então, aqui, digite uma nota entre 0 e 10. É o que se espera, que entre essa nota entre 0 e 10. E isso eu vou guardar dentro da variável nota. Então, nota vai receber scan.nextDouble, porque agora estamos falando de um double, então sempre esse next aqui, ele vai ficar de acordo com o tipo de variável utilizada. Ele vai solicitar a nota, guarda essa nota aqui. A nossa verificação vai ficar relacionada com a nota. Eu quero que ele digite uma nota entre 0 e 10.
Enquanto a nossa nota for menor que 0 ou a nossa nota ela for maior que 10, ele vai ficar repetindo esse loop. Só vamos separar aqui para deixar legal aqui a aparência, aqui não ficar nada tão grudado aqui, fica melhor para visualizar. Feito isso, saiu do loop, eu vou pedir para ele apresentar a nota. A nota digitada é, e vamos concatenar então com a variável nota. Vamos ver se está funcionando o nosso código, salvando e executando. Vamos só abrir um pouquinho aqui para poder ver o nosso console. Então, vamos colocar aqui uma nota -2. Pediu para digitar outra nota. Colocamos a nota 5. A nota digitada é 5. Opa, vimos aqui que tem um errinho aqui de digitação, então já ajustamos aqui. Executando de novo, vamos ver o outro limite. Se a gente disse que abaixo de 0, ele não vai poder deixar. E se eu colocar acima de 10, também não permitiu a nota. Se eu colocar a nota 10, a nota digitada é 10. Então, percebo que aqui também pedimos para que ele solicite uma nota entre 0 e 10, receba essa nota, ele vai verificar a nota. Enquanto essa nota for menor que 0 ou a nota for maior que 10, ele continua nesse loop. Se a nota estiver entre 0 ou 10, ele para o loop. Até vamos fazer um teste aqui com o limite que seria o 10, a gente testou, vamos testar com 0. A nota digitada é 0 e tudo certo, funcionou o nosso código. Passamos agora, então, para o último exemplo. Neste último exemplo, vamos ver como fazer um jogo de adivinhação utilizando a estrutura do while. Começamos aqui com a nossa classe Scanner. Vamos fazer o import, quando ele não importa de forma automática. Como eu vou fazer um jogo de número secreto, onde ele tem que adivinhar um número entre 1 e 10, eu já sei que eu vou trabalhar com variáveis do tipo inteira. Então, eu vou criar uma variável inteira para o meu palpite e vou criar uma outra variável inteira para o meu número secreto. Declaradas nossas variáveis, vamos passar para a estrutura do, aonde aqui dentro eu vou pedir para a pessoa digite um valor entre 1 e 10. Fez a digitação do valor, vou guardar esse valor dentro da minha variável palpite e vou pegar o scan nextInt e a minha validação aqui do meu while, que ele vai ficar fazendo o quê? Ele vai ficar solicitando esse valor enquanto o meu palpite enquanto ele for diferente do meu número secreto. Aqui ele está pedindo para inicializar o nosso número secreto, então ele está pedindo aqui para inicializar a variável. Eu vou colocar aqui na inicialização um valor que eu gostaria que fosse meu número secreto. Eu vou dizer que meu número secreto é 9. O que vai acontecer aqui? Se a pessoa for ali e digitar um valor, dependendo do valor, se ela errar esse valor, ele vai pegar e vai simplesmente ficar solicitando um novo valor. Só que dessa forma fica ruim porque a pessoa não sabe se o novo valor deveria ser um número maior ou menor do que ela já digitou. Então, para isso, vamos colocar aqui dentro uma verificação do tipo if, né, um condicional if, aonde eu vou pedir para ele verificar o quê? Se o meu palpite for maior que o meu número secreto, eu mando uma mensagem dizendo que o número deve ser menor. E da mesma forma, ele vai fazer uma verificação se o meu palpite, eu botei que era maior, agora se ele for menor que o meu número secreto, o que acontece? Eu vou dizer aqui, vamos passar aqui um sysout novamente, dizendo que o número secreto deve ser maior. E aqui ele vai verificar, se o palpite for diferente do número secreto, ele vai ficar solicitando novamente. Após eu sair do meu bloco do que ele fez o while, após isso, a hora que eu acertar o valor, eu só vou dizer assim que você acertou o número secreto. Aqui até podemos concatenar com o valor que era o nosso número secreto, fazendo de conta que ninguém sabe qual é o número. Vamos pegar aqui, vamos executar. Se você está lembrado, no vídeo anterior que eu fiz esse exemplo, utilizando apenas a estrutura while, lá nós trabalhamos com um método, uma classe do Java que se chama random, que ele faz então a
busca de um número aleatório. A gente daí realmente não sabe qual o número. Então, aqui está pedindo para digitar um valor entre 1 e 10. Coloquei aqui o valor 2. Ele está dizendo que o número deve ser maior. Coloquei 6. Está dizendo que o número deve ser maior. Coloquei 10. Agora ele pede para o número ser menor. Coloquei o 9. Você acertou o número secreto 9. Quero fazer uma outra rodada com um outro número. Eu posso vir aqui, colocar um outro número qualquer e fazer novamente. Se eu de cara vier e já colocar o valor correto, ele já diz ali que acertou o número secreto. Então, veja que esse joguinho aqui da adivinhação, né, do número secreto, dá para trabalhar tanto com o while quanto o do while. Porém, se a gente trabalhar com o do while, o interessante é que, como isso aqui ele vai ter que fazer, de qualquer forma, ele vai ter que pedir para que a pessoa entre, faça uma interação com o sistema, que ele informe algum valor, é interessante trabalhar com o do while, porque pelo menos uma vez ele vai passar aqui dentro desse bloco. E depois ele faz a verificação, essa verificação sendo verdadeira, ele sai fora do bloco e segue ali com os demais comandos que forem colocados aqui fora desse bloco do while. E aí, você conseguiu entender? Se você gostou, deixa aí o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!